Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor Jesus, Ele te abençoe e derrame infinitas bênçãos sobre a sua vida. E no vídeo de hoje nós iremos fazer esse lindo bolo de ameixa com cobertura de glacê mármore. E a primeira coisa que nós iremos fazer é o bolo. Já te adianto que é interessante você fazer essa caldinha de ameixa que eu vou te ensinar um pouquinho antes para esperar esfriar, para depois utilizá-la. E deixa eu te dizer como é o modo de preparo dessa geleia de ameixa. Estou utilizando 500 gramas de ameixa sem caroço, 100 gramas de açúcar e água. Você vai precisar de água até quase cobrir essa ameixa. Eu tô te dando essa medida da água porque você pode utilizar mais ou menos ameixa. Então, o ponto da água é esse. Você tem que colocar até quase cobrir a ameixa. Vai levar o fogo e cozinhar. Depois que cozinhar, você vai triturar isso muito bem. E agora nós iremos fazer a massa do bolo. Lembrando que você tem que utilizar a ameixa fria. Aqui eu vou utilizar 500 gramas de margarina. A que eu gosto de utilizar é com sal, mas isso é opcional. 800 gramas de açúcar. Misturo isso muito bem. Bato. Se você tiver uma batedeira, facilita. Se não, uma espátula, um fouet, uma colher de pau. O que você tiver aí na sua casa, você consegue fazer. Vamos precisar de 6 ovos inteiros. E primeiro a gente vai misturar o açúcar e a margarina. Bater muito bem. Depois você adiciona os ovos. E logo em seguida você vem adicionando a farinha de trigo. A que eu estou utilizando é com fermento. Mas isso também é opcional. Você pode utilizar sem fermento se você tiver na sua casa e adicionar o fermento no final da receita. E o líquido eu vou utilizar refrigerante e cola. Pode ser Coca-Cola, pode ser refrigerante escuro que tiver na tua casa. Ah, tem que ser refrigerante? Não. Você pode substituir por leite. E você vai intercalando entre a farinha de trigo e o refrigerante. Eu gosto sempre de peneirar os secos. E se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve, deixa teu like e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. E aqui no canal já tem vídeos de decorações que eu fiz para essa festa. Esse bolo de ameixa, ele vai ficar um bolo de ameixa fofo. Não vai ficar aquele bolo de ameixa parecido com o bolo de noiva, que é um bolo com a massa mais pesada, mais cremosa. Não, esse fica um bolinho fofo de ameixa. Minha filha, ela ama bolo de ameixa, então fofo, cremoso é o que ela gosta. Vou utilizar também 150 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. É interessante que seja chocolate em pó e não achocolatado, mas se só tiver isso na tua casa, você pode utilizar também. E depois que você finalizou a receita, eu utilizei 1 kg de trigo e aproximadamente 700 ml de refrigerante. Depois que você finalizou toda a massa, você vem e mistura essa geleia. Mistura muito bem para não ficar nem um pedacinho da massa sem isso. Eu triturei a ameixa bem trituradinho. Se você quiser, você pode triturar em pedaços maiores para dar para sentir os pedacinhos. Vou dividir isso em 2 formas. Eu gosto de forrar minha forma com papel manteiga. Quando o bolo é de ameixa, aquele mais pesado, eu gosto de envolver com papel alumínio, porque a tendência desse bolo, como ele fica mais tempo no forno, é de queimar. E desse jeito ajuda a não queimar. Porém, como esse bolo de ameixa é um bolo fofo, eu deixo ele apenas com papel manteiga e em temperatura de médio para alto. De 180 a 200 graus já é o suficiente. Não bota para assar muito em fogo muito alto, porque senão queima com facilidade. E enquanto esse bolo assa, nós iremos fazer a cobertura, o glacê mármore. Eu vou te dizer a quantidade para uma porção desse glacê. Essa porção que eu vou fazer vai dar para cobrir esses 2 bolos. Mas caso você queira, você pode duplicar ou até reduzir a receita. Vamos precisar de 250 gramas de gordura vegetal. É interessante que ela esteja em temperatura ambiente, não derretida, porque se onde você estiver muito quente, facilmente essa gordura derrete. Em temperatura ambiente é o ideal. 25 ml de suco de limão e 25 ml de água. Para essa receita, nós iremos utilizar aproximadamente 1 kg, 250 gramas de açúcar. O açúcar que eu vou utilizar é o glaçuca. O glaçuca é um açúcar muito refinadinho, muito fininho. O ideal para fazer essa receita. Dá para fazer com açúcar refinado, apenas açúcar refinado?
Dá. A massa ela fica com outra consistência, mas dá sim. E o passo a passo é assim. Você vai colocar na batedeira a gordura vegetal, o suco de limão e a água. Vai colocar também ácido cítrico e vanilha. Isso é totalmente opcional, é para deixar a tua massinha ainda mais gostosa. O ácido cítrico deixa aquele azedinho do glacê mármore. Se você não gosta desse azedinho, você retira isso da tua receita. E vai colocar aproximadamente 200 gramas de açúcar, no caso o glaçuca, e vai bater isso até dobrar de volume. Você vai ver que essa misturinha ela vai ficar bem airada. Dobrou de volume, você retira da batedeira, coloca no recipiente maior e começa a adicionar o restante do açúcar. Pode ser que você não precise da quantidade completa do açúcar, então você vai adicionando e misturando com a mão. É importante nesse momento você pôr a mão na massa e misturar muito bem. Qual é o ponto? Quando você começa a mexer, ele desgruda completamente da tua mão. Há quem goste desse açúcar mais molinho, então você adiciona menos açúcar. Há quem goste desse açúcar bem duro, então você adiciona um pouco mais de açúcar. Eu gosto do meio termo. E para atingir esse açúcar é bem simples. Você já pode colocar o corante em gel diretamente no açúcar e misturar. Vai misturando desse jeitinho e ele fica da corzinha que você quiser. Eu vou fazer agora um mousse de limão para fazer a aplicação dessa cobertura. E para fazer esse mousse é bem simples. Você vai precisar apenas de leite condensado e um suquinho de limão. Mistura muito bem até engrossar. E você vai espalhar isso desse jeitinho que eu estou mostrando, de uma forma bem fininha, porque isso vai servir como cola para grudar o glacê mármore. Se você quiser, você pode retirar um pouco da cobertura enquanto ela estiver mole. Lá no início, quando você estiver batendo ela, você retira um pouquinho e faz isso como cola. Pode utilizar também o doce da ameixa, se estiver bem trituradinho. É importante que a lateral do bolo esteja úmida para receber esse glacê mármore. E deixa eu te mostrar como eu faço a aplicação. Vou espalhando na mão pequenas porções e vou pressionando contra o bolo. Essa colinha é muito importante para evitar que esse açúcar ele comece a se soltar. E é mais importante ainda que não tenha excesso dessa colinha, porque ela começa depois a transpassar a cobertura e começa a manchar. A gente não quer que isso aconteça, então moderação. E você vai fazendo isso do jeitinho que eu estou mostrando, espalhando açúcar e pressionando contra o bolo até cobrir o bolo por completo. Se você observar, eu já vou pressionando do jeitinho que eu quero que fique. Como assim? Se eu vejo que em algum lugar tem uma barriguinha mais saliente, eu vou pressionando para esse açúcar ir se movimentando e ficar o mais alinhado possível, tanto as laterais como o centro. E a primeira parte da cobertura é essa, você vai espalhar por completo e depois a gente vai começar a alisar. Uma observação muito importante sobre essa cobertura: não é interessante você fazer ela se estiver muito quente onde você estiver, principalmente cobrir, porque o calor da mão ele começa a derreter a gordura e começa a suar com facilidade. Eu peguei uma faquinha de partir bolo. Eu gosto dessa porque ela tem os dentinhos como se fosse uma serrinha. E isso ajuda bastante a unir esse açúcar, a tirar as imperfeições. Então, se você não tiver na sua casa nenhum material ou ferramenta específico para fazer esse alisamento, utilize uma faquinha de serra. E com o outro lado da faquinha, o lado liso, você vai fazendo os acabamentos. Vão ser 2 bolos, um em cima do outro. Então, essa parte daqui eu não vou alisar muito porque o outro bolo vai ficar em cima. E deixa eu te mostrar de outro ângulo como eu faço para deixar esse bolo lisinho. Primeiro, com os dentes de serrinha da faca, eu vou retirando o excesso. Vou vendo onde tem barriguinha e vou retirando o excesso. Depois que eu retirei, eu vou pressionando onde eu retirei, até eu ver se há necessidade de colocar mais açúcar ou não. Se existe essa necessidade, eu coloco mais açúcar e volto a alisar com a faca. Aqui é um trabalho de paciência, a realidade é essa. Você precisa ter paciência para deixar o mais lisinho possível. E quanto mais certinho tiver teu bolo, mais fácil vai ficar para deixar esse bolo lisinho. Se por algum acaso você bateu a faca, amassou
ou deixou algum lugar torto, você consegue, com carinho, paciência, resolver esse problema. Se você observar aqui, não tem muito o que fazer, a não ser alisar e alisar. Tem espátulas específicas para isso. Você consegue utilizar outros materiais. Se você quiser fazer textura, você consegue sim com essa cobertura. Você consegue brincar com cores. Você consegue desenhar em cima desse glacê mármore se você tiver a mão leve. Você consegue colocar pérolas, flores. É uma imensidão as possibilidades que você pode fazer com esse tipo de cobertura. Aqui eu vou colocar canudinhos. O que eu tô utilizando é canudinho de pirulito. Ele é bem firme, tá? Pra fazer a sustentação desse bolo, porque a gente não quer que o bolo de baixo ele ceda. Principalmente porque essa cobertura ela é uma cobertura pesada. E agora eu vou cobrir o bolo pequeno. Esse daqui eu vou fazer diferente do outro. O outro foi todo azul. Esse daqui eu vou fazer a parte de baixo branca e a parte de cima azul, para ficar parecendo um céu. Eu quero que fique um degradê, uma coisa bem sem padrão. Mas para fazer é do mesmo jeito. Você vai esmagando o açúcar, posicionando você quer que ele fique. Esse bolinho ele vai em cima do outro, então eu já posicionei ele em cima de uma forma para facilitar na hora de levantar, porque eu não quero que esse açúcar ele grude na parte de baixo da bancada e quando eu levante ele arranque. Eu já vou cobrir ele como se fosse já certinho para ficar em cima do outro. E o processo aqui é o mesmo, você vai alisando e pressionando até deixar ele bem lisinho. Depois que você terminar de alisar, você vai posicionar uma faca embaixo desse bolo para conseguir colocar ele em cima do outro bolo. Ver se ficou algum defeitinho para voltar a alisar, se não, vamos para a parte da decoração. E para decorar eu fiz a impressão em papel fotográfico com o tema Moana e fui colocando ele com o próprio glacê mármore, só que mais mole. E deixa eu te dar algumas informações sobre o bolo para te ajudar a deixar esse bolo certinho e você não ter muita dor de cabeça. Se você observar, sempre que eu faço esse tipo de cobertura, eu gosto de fazer bolo de ameixa. Por quê? Porque normalmente eu não coloco recheio nele. O bolo de ameixa ele tem um sabor particular, um sabor único, então eu acho que combina muito com esse tipo de cobertura. E por que eu não coloco recheio quando eu vou fazer essa cobertura? Porque se você observar, a gente cobre ele pressionando. E tem grande chance de quando você for pressionar o bolo, o recheio sair pelas laterais. Com o glacê mármore no saco de confeiteiro, lembrando que eu deixei ele um pouco mole para conseguir trabalhar ele no saco. Fui fazendo alguns detalhes num tom de azul bem mais escuro. E com esse mesmo glacê eu vou fazer as decorações. Vou fazer ao redor dessa Moana que está embaixo, que está no círculo, como se fosse uma onda nas laterais, como se fosse que o glacê tivesse com movimento na realidade. Eu utilizei o azul, peguei o branquinho e fui fazendo desse jeitinho que eu estou mostrando, sem muito padrão, fui só espalhando. Depois posicionei a vela que eu fiz, já tem vídeo aqui no canal se você quiser saber como foi que eu fiz essa vela da Moana. Coloquei algumas pérolas e esse foi o resultado do vídeo de hoje. Eu acabei esquecendo de gravar o bolo completo, mas eu retirei a parte de cima e consegui gravar ele ainda inteiro, só a parte de cima. Tem alguns lugares que estão amassados porque quando eu peguei ele, eu tive que segurar com a mão, então eu pressionei em alguns lugares. Mas essa cobertura ficou bem durinha, bem deliciosa. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado e que eu tenha acrescentado algo na tua vida. Se sim, já sabe, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. E o mais importante de tudo isso, nunca esqueça o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. E fica aí como esse bolo ficou por dentro. Um grande beijo e até o próximo vídeo.